tem que preencher, tá? Ó, acordes no monitores, é isso aqui. Gente, antes de começar a ir pro imperialismo, eu tô vendo que o chat tá meio morto, vocês devem estar cansados pra cacete. Mas enfim, para quem tava no passado, não vale. Mas eu quero que vocês falem, a gente tá falando de imperialismo, de influência de uma metrópole com uma colônia. Qual que você acha, que foi o maior império do mundo? Chuta. Não, não precisa acertar, não precisa ter nada. Coloca no comentário você, tipo, no chat. Comentário é foda, né? Parece um youtuber agora. Coloca no comentário, galerinha. Qual que você acha que foi o maior império do mundo? Não tem problema se vocês quiserem colocar, mas enfim. Romano, tá. A Ruth falou romano. Vai, gente, vai falando. Pode colocar qualquer coisa, de verdade. Não vale na internet, hein? E pra quem tava no passado, se lembrar, não vale. Romano, a Luana também falou. Romano, romano, todo mundo romano. Tá. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Gente, o Império do Brasil foi maior do que o Império Romano. Já começou por aí. Pois é, exatamente. O Império do Brasil foi maior do que o Império Romano. Só que isso que vocês estão achando, essa impressão que o Império Romano é gigantesco, é normal a gente ter isso, porque é o que a gente estuda em história. A gente vê a influência do Império Romano para hoje em dia, como ele dominava a Europa, as consequências que ele deixou para o mundo. Pô, toda a Idade Média, querendo ou não, está influenciada pelo Império Romano. E a nossa vida hoje em dia também. Então, quando a gente estuda tão detalhadamente esse negócio, a gente tem uma ideia de grandiosidade. E realmente é para ter uma ideia de grandiosidade. O Império Romano foi grande, mas ele não foi o maior. Nem de longe. Nem de longe. O Império Romano dominou 5% da área terrestre do mundo. O maior império de todos os tempos é o Império Britânico. É da Inglaterra. 26% de todo o globo terrestre estava sob domínio direto do Império Britânico. E o resto, que não estava sob domínio direto, devia para a Inglaterra. Ou seja, era um domínio econômico também. Beleza, Inglaterra. Podem me falar outro grande império? Eu digo para vocês, Império Francês. Gigantesco também. Muito, muito maior que o Império Romano. Muito maior que o Império da Macedônia. É de agora também, o segundo Império Francês, que dominou a Argélia e afins. Vamos lá, eu trouxe a listinha aqui para vocês. Eu coloquei a listinha em inglês, gente, não é porque eu sou fresco, não. É porque a versão em português está desatualizada. Mas olha só. Império Britânico, em primeiro lugar. Olha quando foi o auge dele. Ó, 1920. É recente. Quando a gente estuda império, a gente sempre pensa em alguma coisa antiga. Porque normalmente, quando a gente vê os impérios detalhadamente, né? Império Macedônico, Romano, Bizantino e esse tipo de coisa. Segundo lugar, Império Mongol, já é mais velho. Império Russo, tudo bom? Tá bom então? Que também, ó, 1895, não é tão antigo assim. Depois de um tempo, herdeira política do Império Russo vai ser a União Soviética. Dinastia Qing, que é na China. Império Espanhol, esse aqui já é da primeira onda imperialista, a onda que fez a gente ser colonizado. Então, quando o São Colombo chegou aqui, aí teve toda a expansão para a América, a gente sabe bem dessa história. Aqui, ó, segundo Império Colonial Francês, 1920 também. E a gente continua. Os Estados Unidos, Império do Brasil, Império do Japão, olha o auge do Império do Japão. E continua, e continua, e continua. Olha onde está o Império Romano, gente. Eu até acho que eu perdi ele. Tá, eu perdi, definitivamente perdi. Cadê? Aqui, ó. Olha onde ele tá. Tá bom? Então, ó, segundo Império Colonial Português, 1820. Então, gente, primeira coisa que vocês têm que desconstruir, que é importante, é que essa onda imperialista que a gente vai ver agora foi sem precedentes para a história. Eu acabei de falar, uma única nação dominava diretamente 26% do mundo. E o resto que ela não dominava diretamente devia até as almas para ela. Então, tipo, foi uma coisa muito grande, uma coisa muito monstruosa. Agora que a gente entendeu a dinâmica, você tá me desconcentrando, eu tô ficando brisado. Tô enchendo o saco, filho, pode continuar. Eu tô brincando. Agora que a gente viu a magnitude do tamanho, de dimensão que isso foi, vamos entender de onde surgiu o imperialismo. Essa aula inteira é só para isso. Como ele começou, se estruturou e dominou toda a política europeia e mundial da época. Tá bom? Vamos lá, então.
Gente, o imperialismo nada mais é do que uma consequência direta do desenvolvimento econômico e social da Europa do século XIX. Eu vou repetir mais uma vez. O imperialismo nada mais é do que uma consequência direta das políticas econômicas e sociais da Europa do século XIX. Então, sabe, tudo isso que a gente viu nas últimas aulas? Primavera dos Povos, movimentos sociais, Revolução Industrial, briga, esse tipo de coisa, tudo isso vai culminar no imperialismo, tá bom? Então, vocês vão entender o porquê agora. Primeira coisa que estava acontecendo na Europa nesse período. Ah, gente, desculpa, erro meu. E percebam que esses maiores impérios, porque senão vai ficar confuso para vocês. Esses maiores impérios, Império Britânico, onde fica o Reino Unido? Na Inglaterra não, meu Deus do céu, na Europa. Falei merda, hein? A Espanha, onde é que fica? Na Europa. Cadê a França? A França, onde é que fica na Europa? Cadê Portugal? Em Portugal, onde é que fica na Europa também? Então, as grandes potências imperialistas do século XIX, dessa onda imperialista que a gente está vendo, são todas europeias. Não todas, tem exceções, mas a grande maioria, as mais importantes, são todas europeias. Tá bom? Então, agora sim, a gente pode começar. Europa estava passando por um momento de superlotação do setor urbano. Revolução Industrial tinha começado na Inglaterra, mas a gente já está em meados de 1850, já tinha se espalhado para as demais potências, para a França, para a Bélgica, e etc, etc. E a gente sabe muito bem como comporta, né, como muda, como a Revolução Industrial transforma a sociedade. Então a gente teve um êxodo urbano muito grande, as cidades não estavam comportando esse excedente de gente, estava tendo um problema, estava literalmente sobrando gente sem emprego. Lembra que eu disse para vocês do crime da vadiagem, esse tipo de coisa? Não estavam conseguindo resolver. Primeiro ponto. Segundo ponto, além disso, desse excesso de mão de obra, dessa população desalojada, que literalmente não tinha a mínima condição de vida, não tinha como trabalhar, a Revolução Industrial, por óbvio, também criou uma demanda muito grande por matéria-prima. Para você tocar sua indústria, você precisa de matriz energética. Pode ser carvão, pode ser petróleo, pode ser energia hidráulica ou qualquer coisa desse tipo. Para fazer essa siderúrgica funcionar, precisa de ferro, ouro, cobre, aço, níquel, bauxita, etc, etc, etc. Segundo ponto. Para sustentar a Revolução Industrial, que agora já tinha se espalhado para as demais potências da Europa, as indústrias precisavam de matéria-prima. Terceira coisa, a Revolução Industrial, vocês veem que quase tudo aí deriva diretamente da Revolução Industrial. As tensões sociais provocadas pela exploração dos trabalhadores e pelo aquele movimento nacionalista que a gente viu na última aula, que fez da Itália e a Alemanha se unificarem, afinal de contas, estava dando um atrito com as autoridades oficiais dos países da Europa. Então, você tinha sindicato organizado na Inglaterra, você tinha organização de trabalhador, e esse povo era um pé no saco para esses países. Estou falando aqui na visão desses países, tá bom, gente? Não na visão humanitária aqui da questão. Mas esse povo dava um trabalho desgraçado. E estava muito difícil resolver a situação. E, por fim, você pode até ter, vamos lá, vamos pensar numa indústria. Você pode ter tudo. Você pode ter mão de obra suficiente, matéria-prima suficiente e condições para continuar fabricando os seus produtos perpetuamente. Mas se você não tiver alguém que compre eles, você vai ter um problema. É isso que estava começando a acontecer na Europa. O mercado europeu começava a mostrar sinais de saturação. Saturação que nada mais é, tipo, olha só, a gente vive numa sociedade consumista, é muito da hora comprar coisas, assim, ir numa Renner, olha, brusinha por R$ 25, muito foda. Aí você compra uma brusinha, aí você compra 2, 3, 5, chega uma hora que não precisa mais. Isso é o mercado saturar. A Europa estava começando a diminuir o escoamento de produtos, porque as pessoas literalmente não tinha mais motivo para comprar. O mercado estava começando a ficar saturado. Então eles tinham que dar algum jeito de achar mercado, de criar ele onde ele não existe e escoar esses produtos. Percebo que tudo realmente deriva não só da Revolução Industrial, mas do capitalismo como um todo, da consolidação do capitalismo. Tanto é que o Lenin vai escrever um livro chamado Imperialismo, a última etapa do capitalismo.
Foi o Lenin que escreveu. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês discordarem, fique à vontade. Zou russo, não me zoa, tá bom? Mas então, vamos recapitular. Alguns dos fatores que incentivaram a corrida imperialista. Não são só eles. Não são só esses, mas são os mais importantes. Superlotação do setor urbano. Você tinha gente demais nas cidades, provocadas pelo êxodo rural, originado da Revolução Industrial. Não tinha trabalho para esse povo, não tinha alojamento para esse povo, não tinha condição para esse povo. Estava sobrando. Você precisava de matéria-prima para alimentar essas indústrias. Ok. Além de matéria-prima, de mercado consumidor, de alguém que compre esses produtos. E, por fim, tinha um povinho pé no saco, enchendo a paciência das potências europeias, que eram esses movimentos sociais que reivindicavam melhoras. Tá bom? Então, uma situação difícil. Difícil de resolver. Complicado. Vamos ver como é que eles resolveram. Tá bom? Vamos lá. Superlotação do setor urbano. Se eu conseguir, de algum jeito, um outro território e pegar esse povo todo aqui e jogar ele lá, eu resolvi a superlotação. E se esse lugar que eu estou procurando, que eu vou jogar essas pessoas, por um acaso, também tiver um subsolo rico em matéria-prima, eu resolvo esse problema também. Interessante. E mais do que isso, esse lugar que eu estou procurando também, se ele tiver pessoas e elas estiverem dispostas a comprar os meus produtos, eu resolvo esse problema aqui. E por fim, é uma boa ideia fazer tudo isso, porque assim as tensões sociais diminuem e eu também posso jogar esse povo tudo para lá. E foda-se. Vocês entenderam? De onde começou a surgir o imperialismo? De onde veio a ideia, quase a necessidade? Não tô justificando, tá bom, gente? Tô falando tudo isso numa visão europeia, ok? Mas de onde veio a necessidade de fazer esse trem todo aí? Então, alguma dúvida? Tá tudo ok? Deixa eu mandar no chat. Não, mandaram nada no chat. Ô Edu, deixa eu perguntar, esse êxodo rural acontece por quê? Por causa da... Por que que acontece esse êxodo rural? Ué, Revolução Por causa Industrial. da... Hã? Revolução Industrial. O povo vai trabalhar nas fábricas. Ah, tá. Sai do campo e vai pra cidade. E aí começa a lotear, e aí essas pessoas... E aí o imperialismo seria uma boa opção, porque essas pessoas iriam trabalhar em outros locais, né? Exatamente. Ah, Ou você mandar eles pra puta que pariu e não se preocupar mais com eles, basicamente. beleza, obrigado. Ok. A gente viu agora os motivos que levaram o imperialismo a acontecer. Só que, gente, por mais que os europeus sejam babacas, é muito difícil você justificar um negócio desses sem bons motivos sociológicos. Porque tudo isso daqui não é o suficiente para eles falarem: olha, a gente vai para um lugar que não é nosso, que não tem herança cultural, que não tem nosso povo, que não fala a nossa língua, vamos dominar ele, tocar o zaralho nesse lugar, basicamente escravizar a população, gerar o terror. Porque a gente quer mais matéria-prima. Porque a gente quer desalocar nosso. É muito raso isso. Ninguém ia comprar essa ideia. Então, o imperialismo teve seus pretextos. Ou seja, algumas teorias sociais, algumas teorias políticas que falavam: olha, veja bem, a gente está fazendo esse imperialismo todo por uma boa causa. A gente precisa fazer, olha como a gente é bondoso. E aí vem esses pretextos. Primeiro pretexto que eu vou colocar aqui para vocês, que é muito forte no século XIX, o chamado darwinismo social, gente. Basicamente, alguns autores das ciências humanas pegam a ideia da evolução do Darwin, né, dos mais aptos seres sobrevivem no meio ambiente, enquanto os mais fracos perecem e não geram descendentes. Eles pegam essa teoria da seleção natural e aplicam para a sociedade, onde eles falam: olha só, existem raças humanas superiores às outras, que estão mais aptas a viver em sociedade, que são mais desenvolvidas, e existem outras raças que são inferiores. Obviamente, a raça superior era a europeia. Então, o que eles falavam aqui? Olha, a gente é superior a eles. A gente pode levar a nossa superioridade e ensinar eles a viverem em sociedade. A gente vai ver isso daqui daqui a pouquinho. Além disto, outro pretexto, eugenia. Eugenia, gente, foi
um pensamento cientificista, não científico, cientificista, vocês estudam isso em sociologia, muito forte dentro do contexto acadêmico da Europa do século XIX e do século XX, e uma parte do século XXI. A eugenia só é derrubada de vez com o projeto Genoma, em 2004, quando decodificam o DNA humano e vê, não existe raça biológica humana, é todo mundo igual, todo mundo é a mesma coisa. Mas o que é eugenia, gente? Eles acreditavam que características como a inteligência, a capacidade cognitiva, isso não vinha do meio que você está inserido, vinha do seu DNA. Então, assim, é aquele negócio, né? Você vê para uma pessoa que nunca teve acesso à educação, nunca teve porra nenhuma e fala, aí, tá vendo? Não, é óbvio, tem no DNA dela isso. Espera lá, eu falei uma merda. Vocês não devem. Foi confuso. Deixa eu estruturar na minha cabeça de novo. Pera. Tô pensando num bom exemplo. Pera aí. Tá foda. É difícil. Eugenia, gente. Pense o seguinte. Eles olhavam para essa população da África, da Ásia, e falavam, olha como essas são essas sociedades deles. Nem são desenvolvidas. Eles não aprenderam a ler, não tem alfabeto, não tem nada. E isso não é necessário. E esse subdesenvolvimento não é por causa do meio social que eles estão inseridos. Porque se eu pegar esse cara dessa sociedade que não tem alfabeto, que não tem literatura, que não tem engenharia, se eu pegar esse indivíduo e trazer ele para a Europa, não importa o caralho que eu fizer, ele não vai aprender. Por quê? Porque esse subdesenvolvimento dele vem hereditário, é genético e, portanto, determinado. Você não pode ir contra a tua genética, ela está lá. Você não dá para lutar contra isso. Então, eles acreditavam que literalmente não tinha salvação para essas pessoas. Elas estavam predeterminadas geneticamente a serem inferiores. Tá bom? Vocês entenderam? Eugenia é foda. Vocês entenderam? Tipo, sério? Tá tudo ok? Ó. A Ruth perguntou Então, não inclui o determinismo geográfico e sim o biológico? Exatamente. É exatamente isso. Então, tipo assim, eles pensavam, olha, não adianta nada. Se eu pegar um bebê Xhosa, trazer ele para a Europa com 2 anos de idade, ensinar ele as línguas da Europa, o nosso estilo de vida, esse tipo de coisa, ele não vai aprender. Por quê? Porque está no DNA dele esse subdesenvolvimento. É isso que eles acreditavam. Esses povos de outros lugares que não do continente europeu eram inerentemente inferiores. Isso vinha da genética. Tá bom? É isso que eles acreditavam. E por causa disso, e por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vem o mito do fardo do homem branco, que é essa imagem que eu coloquei à direita para vocês. Vamos lá. A partir do darwinismo social, imagina um europeu falando, olha, nós pegamos a ideia da seleção natural do Darwin e aplicamos para a sociedade. Portanto, existem sociedades mais e menos desenvolvidas. Obviamente, nós, europeus, somos mais desenvolvidos. Além disso, esses povos subdesenvolvidos, eles não são subdesenvolvidos apenas por uma influência social, uma influência do meio. Não, isso é a priori da existência deles. Por quê? Porque isso está na genética. Eles são geneticamente inferiores. E, portanto, nunca vão poder se desenvolver como a gente. Então, nós, povos da Europa, superiores, somos muito benevolentes, de bom coração, temos o fardo, o dever de ajudar esses povos inferiores e levar eles para a sociedade, para o desenvolvimento social. É isso que eles acreditavam. Esse é o fardo do homem branco, esse mito racista, obviamente, de que a sociedade europeia, por ser mais desenvolvida, teria o dever de levar a sua civilização, tida como superior, para esses povos primitivos. É essa imagem que vocês estão vendo aqui à direita. Esse é o tio Sam carregando povos que são estereotipicamente africanos, e esse aqui é um lord inglês carregando os povos asiáticos. Todos eles lá indo, tipo assim, é ele superando a ignorância, superando esqueci, não lembro mais, brutalidade, superstição, escravidão, canibalismo, ignorância, tudo isso superando para chegar na civilização.
Esse é o fardo do homem branco. Além disso, gente, o imperialismo foi muito justificado como um jeito de acabar o tráfico de escravos, porque ele ainda acontecia. Por mais que a Inglaterra tenha, né, passado todas as leis lá que proibiam o tráfico negreiro, tenha patrulhado a costa africana, ainda dava um bom dinheiro o tráfico de escravos legal. Eles falavam, olha, se a gente invadir a África, é um jeito aí de acabar com esse tráfico, tá bom? Vocês entenderam, gente, os pretextos? Lembrando, tudo isso daqui nada mais é do que um escudo, uma camuflagem para os verdadeiros interesses dessas metrópoles, que eram esses, tá bom? Então isso aqui é só para boi dormir, só para inglês ver, tá bom? Vocês entenderam? Tudo ok? Belezinha. Posso perguntar um negócio? Pode? Oxi. O que acontece? Isso também pode ser uma das justificativas pela qual a Inglaterra pressiona tanto o Brasil para conseguir acabar com o tráfico de escravos, para conseguir acabar com esse imperialismo. Imperialismo não, né? Mas esse domínio que o Brasil, enfim, Portugal, não, né? Brasil tinha em relação ao litoral africano. Ó, eu já vi muito historiador questionando esse negócio que a gente aprende na escola, de que a Inglaterra acabou com o tráfico de escravos só para gerar mercado interno. Mas os vestibulares cobram isso por enquanto, então eu vou falar isso. Essa pressão da Inglaterra, eles se alicerçavam nessa moral de que, olha, ninguém tem que ser escravo, escravidão é imoral e tal, mas a intenção deles era muito econômica, tá bom? Então, quando eles falam isso pro Brasil, eles usam o mesmo pretexto que eles usaram pro imperialismo. Olha, escravidão é imoral, temos que acabar com a escravidão. Não, mas... E falaram a mesma coisa pro Brasil. Só que a prática, a ideia era a mesma. Gerar mercado consumidor interno e vender produto. Isso foi para o Brasil, isso foi para os povos da África, isso foi para a Ásia, foi para tudo quanto é lugar, entendeu? A justificativa foi a mesma. Mas para o Brasil não foi imperialismo necessariamente. Quer dizer, até que foi imperialismo indireto, a gente vai ver isso agora. Mas não é o mesmo imperialismo, tipo, ninguém invadiu o Brasil por causa da escravidão, entendeu? Não, mas eu não tô falando, eu tô falando, tipo, da Inglaterra pressionar o Brasil para acabar com o tráfico negreiro. Seria por conta que o Brasil dominava o litoral africano, que era onde ele queria fazer o imperialismo também? Não, porque não era o Brasil que dominava o litoral africano. O Brasil comprava do litoral africano. Só que as chefias locais... Então, mas quem dominava era as chefias locais. Que aí a Inglaterra vai pressionar agora com o imperialismo. Entendeu? Mas não era uma forma de conseguir acabar com essa relação que o Brasil tinha? Não, sim, mas tipo assim, isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, entendeu, Léo? Essa escravidão é geral. Não é tipo assim, eles fizeram pro Brasil para acabar com o tráfico de escravos e quebrar a África. Não, foi tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eles proibiram meio que a escravidão tudo ao mesmo tempo. Olha, vamos acabar com isso daí de uma vez. Não foi tipo um passinho pro outro, um passinho pro outro. Foi tudo na mesma hora. Entendeu? Tá, beleza. Mais alguma, gente? Não poderia dizer o contrário também? Tipo, pretexto seria as situações econômicas para aplicar métodos racistas? Olha, podia de verdade. Mas no caso, gente, o que eu quero dizer é que essa parte econômica era velada, entendeu? Eles não revelavam, ninguém falava, olha, tô indo pro Congo para escravizar pessoas e ganhar dinheiro. Não era isso. Eles falavam, tô indo pro Congo para levar civilização para lá, entendeu? Mas sim, era um pensamento hiperracista, a Europa era dominada desse tipo, e era um ótimo jeito deles exercerem esse racismo aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver os tipos de dominação agora. Por quê? Porque imperialismo é um conceito muito amplo, tá bom? E são diferentes os tipos de domínio que existem. Vocês vão entender agora. Olha só. Em primeiro lugar, a gente tem a colônia. Colônia, que a gente sabe muito bem que a gente foi uma colônia, mas que é a dominação direta da metrópole em determinada localidade. Então, é literalmente a potência europeia invade a região, depõe as lideranças locais, coloca tudo sobre uma única bandeira e administra ela própria a colônia. Foi o que Portugal fez com o Brasil. Tá bom? Então, as lideranças aqui no Brasil, por boa parte da sua história, não eram nascidas aqui. E se nascidas aqui, eram nascidas de descendência portuguesa. A gente devia obediência para Portugal. Os governadores gerais e esse tipo de coisa eram todos portugueses. Isso é colônia. Quando a metrópole vai lá e influencia diretamente no seu território. Colônia, que é diferente de protetorado. Protetorado
a metrópole faz um bem bolado. Basicamente, ela chega para os nativos da região, para alguns nativos, e fala: olha só, eu tenho interesse no seu território. Interesse econômico, político, não importa. Eu tenho interesse no seu território. Vamos fazer o seguinte: vocês fazem o que eu quero, apoiam políticas que me beneficiam, e em troca eu dou benefícios para vocês. Então, é quando a metrópole encontra, dentro do território que ela quer dominar, representantes locais que podem proteger seus interesses. Querem um exemplo disso? A Índia, por boa parte da sua história. Só depois de muito tempo que a Inglaterra invade a Índia, estrito sensu. Mas antes disso, a Índia tinha governo próprio, tocado por indianos, de fato, nativos. Porém, esses nativos deviam obediência à Inglaterra. Eles aprovavam medidas que apenas beneficiavam a Inglaterra. Então, percebam, colônia. Colônia não tem conversa, irmão. Não tem ninguém, não tem nenhum nativo administrando. É pauleira, é a colônia administrando. É ela diretamente. É a colônia não, é a metrópole administrando. Protetorado é um negócio mais veladinho, mais distante. Ainda tem uma influência muito forte, mas ela é mais afastada. Área de influência. A área de influência é quando você tem dominação direta de uma potência, assim como uma colônia, mas essa dominação não é no território inteiro do determinado local. Não entenderam? Vamos pegar um exemplo, China. A China teve muita área de influência. Por quê? Porque a China inteira, a China como um todo, não era dominada por nenhuma potência europeia. Ela era independente. Mas a China tinha algumas regiões internas dela que eram dominadas diretamente por metrópoles europeias. É como se o Brasil tivesse algumas, tipo assim, é como se Belo Horizonte fosse domínio dos ingleses, Porto Alegre fosse dos franceses, esse tipo de coisa. A China tinha isso. Nanquim, que era a capital da China nesse período, era repartida, literalmente, entre zona de influência da França, da Inglaterra, da Rússia. Era assim que funcionava. Então, a área de influência também é direto. É bem parecido com a colônia, só que não é para o território inteiro, é só para uma região. E, por fim, a gente tem a dominação, o imperialismo econômico, que é aquele negócio, é o mais indireto de todos, mas que ainda é muito forte. É o domínio econômico da metrópole, gente. O que Portugal teve com a Inglaterra, com os tratados desiguais, aquele tratado dos pães e vinhos, tratado de Matthews, vocês lembram disso na história? Assim funciona. Então, se exerce, a partir da economia, um imperialismo sobre uma determinada região. Uma coisa que a América Latina está muito mais que acostumada. Tá bom? Então, aí vai a diferença de imperialismo formal e imperialismo informal. Imperialismo formal é colônia, é protetorado. São coisas diretas, entendeu? Tem uma formalidade, estrito sensu, até juridicamente falando, entendeu? Esse lugar é da metrópole, ponto final, por causa disso, disso e disso. E o imperialismo informal, que é uma maneira de dominação, de influência, só que é mais velada, como, por exemplo, a econômica. Então, esses três aqui primeiros, formal, esse último, econômica, informal. Tudo certinho? A gente vai passar 5 minutos só da aula, ok? Que a gente deu uma atrasada com a aula de matemática. Então, a colônia, protetorado e área de influência direta, né? Isso, direta e formal. E aí, econômica e informal. Tudo ok? Tá bom. Então, acho que esse vai ser o último slide. Quando a gente pensa em imperialismo, é inevitável a gente pensar primeiro na África. Não tem jeito. É impossível. Mas, gente, eu quero falar que essa onda imperialista que a gente está vendo agora, ela é principalmente África e Ásia, tá bom? São esses dois lugares. A gente vai ver separado porque eu acho mais fácil, tá bom? Mas não pensem só em um único lugar. A África é o caso mais famoso, por causa da partilha, esse tipo de coisa, mas o imperialismo asiático também foi muito importante. A gente vai ver ele daqui a pouco. Mas vamos ver primeiro o continente africano. Gente, imperialismo, domínio europeu na África não é novidade. Os portugueses tinham territórios na África desde 1500, lá vai cacetada. Mas, como vocês vão ver nesse mapa agora, ó, isso aqui é a África em 1880.
antes do imperialismo realmente pegar lá, e aqui em 1913, quando o imperialismo pegou. Vamos pegar o exemplo de Portugal, que eu acho que é o mais fácil de entender, para vocês verem. Olha só, esse lugar que eu estou passando para vocês com o mouse é Angola, onde futuramente vai ser Angola. Aqui, do outro lado, nesse lugar que eu estou passando em verde também, é Moçambique. Vamos comparar essas duas regiões com esse mapa agora? Ó, Angola, Angola, Moçambique, Moçambique. Percebam, gente, como o domínio da África estava muito mais no litoral. Olha como eram porções litorâneas. Olha como Angola é pequena comparada a essa Angola, que vai mais para o interior. Tá bom? Então, não é que antes dessa onda imperialista do século XIX não tivesse influência europeia na África. Tinha, só que ela era mais regional. Ela era mais de um único lugar. A partir de agora, vai vir para o interior. E por que era regional até então? Porque era difícil pra caralho ir pro interior da África. Porque tinha uma cacetada de coisas que impedia isso. Era rota muito difícil, floresta densa, malária e mais uma cacetada de coisas. Mas, no final do século XIX, você tem um movimento muito grande de explorador mesmo, sabe? Indiana Jones, esse tipo de coisa, pro interior da África. E aí esse povo descobre novas rotas terrestres, novas rotas fluviais, maneiras de cortar essa densidão que era o continente africano e chegar nessas regiões mais interioranas que os europeus até então não tinham conseguido chegar com facilidade. Então, esse povo que começou a adentrar na África foi fundamental para a estruturação imperialista. Porque a partir desses novos caminhos que eles descobriram, tornou possível fazer tudo o que aconteceu, estruturar tudo que foi estruturado, tá bom? Depois que essas novas rotas foram descobertas, a Europa, como um todo, sentou e discutiu. Vamos criar, então, meio que uma empresa para organizar essa exploração da África? E eles criaram a Associação Internacional Africana, que era basicamente uma união, uma entidade entre as potências europeias para ver como é que eles iam lidar com a exploração da África, tá bom? Como é que eles iam estruturar o imperialismo, esse tipo de coisa. Tiveram outras organizações, mas a AIA, a Associação Internacional Africana, é a mais importante. Só que, gente, o domínio da África, essa nova onda imperialista, ela foi muito variada. Variada no sentido que um monte de... Deixa eu ver que horas são. Tá, esse é o último slide. Eu prometo para vocês. E vai dar tempo, graças a Deus. Era muito freestyle. Você tinha regiões que eram desejadas por mais de uma superpotência. Vocês querem exemplo? África do Sul. África do Sul, os holandeses queriam, os ingleses queriam e os portugueses queriam, para não dizer outros povos. Então estava muito difícil, porque a corrida imperialista já tinha começado desde a metade do século XIX. Na realidade, o primeiro país, a primeira região que é anexada da África por uma potência europeia é a Argélia. Ó, aqui, ó, a Argélia da França. Ela já era francesa em 1880. Tá bom, então, ó, ela já era francesa em 1880. A França vai conquistar a Argélia no inicinho mesmo do século XIX. E aí, a partir dela, outras metrópoles europeias vão crescer o olho para a África. Então, o Congo, aqui o Congo, esse roxo, é anexado pela Bélgica na metade do século XIX. Os ingleses vão invadir o Egito na metade do século XIX também. Só que era uma coisa muito desorganizada. Não tinha uma listinha. Não tinha um negócio falando, olha, ingleses, vocês podem dominar isso, isso e isso. Olha, franceses, vocês podem dominar isso, isso e isso. Era tudo muita caralha. Muito desorganizado, muito diferente, tá bom? E aí começou a dar atrito. Começou a dar problema, tá? Começou a dar porrada. Para tentar resolver essa situação e tentar otimizar a dominação da África pela melhor maneira possível, foi organizado entre 1884 e 1885 a chamada Conferência de Berlim, que é literalmente as potências europeias sentarem numa mesa e discutirem quem
que vai ficar com o quê? Qual parte da Inglaterra? Qual parte de Portugal? Qual parte da Espanha? Da França? Da Itália? Esse tipo de coisa. Então percebam, o imperialismo já tinha começado antes. A dominação da África já tinha vindo, estava vindo desde antes, desde o início do século XIX. Mas é com a Conferência de Berlim que essa dominação ela é meio que legalizada. As potências europeias sentam e vão ver o que elas vão fazer. Vão ver qual parte pertence a qual país, tá bom? A Conferência de Berlim reuniu 15 países, 13 deles europeus. Quais são os outros dois? Império Turco-Otomano, que é asiático, e os Estados Unidos, que é da América, tá bom? E eles foram ver como é que se daria essa colonização da África. Como é que eles iam fazer. E depois dessa conferência, da Conferência de Berlim, a gente tem a famosíssima, que vocês conhecem, Partilha da África, que é pegar todo esse território e dividir geometricamente, literalmente geometricamente, todo esse território para algum país. Então vamos ver. Em azul está o território da França, em vermelho claro está o da Inglaterra, em vermelho escuro está o da Itália, em verde está o de Portugal, em roxo está o da Bélgica. Isso é a partilha da África. Isso daqui é eles pegarem, é eles pegarem esse mapa aqui, sentarem e olharem, tá bom, quem que vai ficar com o quê? E chegarem nesse mapa aqui. Tá bom? Isso é a partilha da África. A gente teve, eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar. Novas regiões foram conquistadas por essas potências imperialistas, e as regiões que já estavam dominadas, como Angola, como Moçambique, como a Argélia, intensificou esse domínio. Vocês entenderam? Então, tipo assim, tinha lugar aqui da África que europeu nunca tinha pisado. Nunca tinha pisado. Eles chegaram lá e foi novidade. Mas tinham outros lugares que eles já estavam lá. Esses outros lugares que eles já estavam lá, eles intensificaram o domínio. Vejam como o domínio de Angola era pequeno. Vejam como o domínio de Moçambique era pequeno e eles se expandem depois da Conferência de Berlim. Tá bom? E isso tudo foi feito com acordos com as lideranças locais, que eu vou detalhar para vocês na próxima aula, porque a gente está sem tempo. Tá bom? Mas é óbvio, gente, isso vocês sabem, né? Essa divisão não respeitou nenhum limite ético, histórico, cultural dos povos originários da África. Aí o mapa à esquerda está delimitado geograficamente as diferentes etnias que existem na África, e à direita está os países atuais, modernos da África, para vocês verem como eles pegaram uma diversidade tão grande de povos e só socaram no lugar geometricamente. Geométrico mesmo, gente. Olhem o Egito. O Egito é um quadrado. Literalmente um quadrado. Isso não existe. Você acha? Pelo amor de Deus. Tá bom? Tudo ok para vocês? Belezinha? Alguma dúvida? Beleza. Vou parar de gravar, Não. então. Nossa, gente, por um segundo eu achei que eu não estava gravando. Aí eu comecei a chorar. Tchau, pessoal da gravada.